Olá, primata! Tudo bem? Meu nome é Andrew Sanches e este é o canal Comportamento Primatológico. E hoje nós temos uma presença muito especial que é o meu amigo Felipe Dias do canal Feliperama. Pode se apresentar um pouquinho aí, Felipe? Tudo bem, Andros? Tudo Tudo bem? bem? Eu sou o Felipe Dias, do canal Feliperama. Vou deixar o link aqui na descrição. O Andros vai deixar o link aqui na descrição para vocês. Meu canal ele fala de literatura e fala de cinema e televisão, sempre tentando trazer uma interpretação mais filosófica do conteúdo que está lá e é o que eu tento fazer, né? Mas que tipo de coisas, Felipe, que você fala assim? Livros, filmes? Bastante livros, filmes e eu tenho até a intenção de falar de música, porque tem muitas bandas que fazem músicas baseadas em literatura. Aham. Então eu tenho vontade de fazer essas músicas. O Iron Maiden faz bastante música baseada em literatura, tenho vontade de fazer isso. Mas a princípio eu falo de literatura, falo de séries de televisão e cinema. E a ideia é essa, trazer, ver e interpretar e dar a minha interpretação, não fazer apenas um resumo de uma obra, por exemplo. Entendi. Né? Esse é o que eu tento fazer, né? E hoje o que você trouxe aqui pra gente no canal? Bom, eu vim falar da importância que é a ficção científica para a literatura e também da importância que é você ter conhecimentos científicos para poder desenvolver e outras coisas do tipo. Por exemplo, o Arthur C. Clarke, aqui, do 2001, O Odisseia do Espaço, ele é considerado uma ficção científica hard, que é um subgênero da ficção científica, onde tenta ser o máximo coerente possível com a ciência, com a biologia e as vertentes da ciência, né? Então é isso. Esse tipo de coisa acaba... Então, esse tipo de ficção científica, ele é um dos que mais acaba trazendo previsões assertivas. Por exemplo, Arthur C. Clarke, o Asimov e a Ursula K. Le Guin, eles tiveram em seus livros ideias que hoje em dia são a internet, praticamente, né? O Isaac Asimov tem um vídeo dele, se você quiser deixar aí na descrição, que ele descreve o compartilhamento através de computadores, de uma grande biblioteca, e você vai acessar qualquer informação possível através daquela biblioteca da sua casa. Então, ele já estava ali descrevendo a internet. A Ursula Le Guin também, no livro dela, Os Despossuídos, tem um personagem que está desenvolvendo um projeto que é a comunicação instantânea, que é a internet. Tipo, Sim. E isso nos anos 60. Tem que deixar claro que essas ideias foram feitas nos anos 60, ali na época da Guerra Fria, então a comunicação devia ser a coisa mais importante ali, que é onde a internet surgiu também. Mas enfim, acho que é isso, a princípio. Tá. Mas Tem uma coisa interessante no 2001, né, que é o trechinho do começo, assim, você não pode ler, tipo, me empresta ele rapidinho. Não, que é uma coisa bem interessante que você tem nele, pular aqui é o primeiro capítulo. Olha lá. Que aqui no livro ele fala assim, ó. A seca já durava 10 milhões de anos e o reinado dos terríveis lagartos há muito havia terminado. Então aqui ele está falando dos dinossauros, certo? Tipo, os lagartos gigantes e tal. E aí ele fala, ali no Equador, no continente que um dia seria conhecido como a África, a luta pela existência chegara a um novo clímax de ferocidade e ainda não se sabia quem seria o vencedor. Naquela terra deserta e árida, apenas os pequenos, os velozes e os ferozes conseguiam prosperar ou sequer esperar sobreviver. Então aqui ele está falando o quê? Da questão do meteoro que caiu. Não, e o legal do livro, referente ao filme, é que o filme e o livro eles foram escritos juntos, né? Tipo, tem um conto que o Kubrick gostou e ele queria desenvolver, então ele chamou o Arthur C. Clarke para poder desenvolver o roteiro e nisso saiu os dois, o roteiro e o livro. E o livro ele é legal porque ele tem muito mais espaço para os primatas. Entendi. Então tudo isso que você começa a falar, então você vê todo o comportamento do primata principal, que aqui tem nome, que eu acho que é Jorge, eu não lembro agora, todo aquele comportamento que tem no filme, aqui ele protegendo, é tudo muito mais complexo e completo. Por isso que eu acho que a ficção científica na literatura, ela está muito mais avançada anos e anos e anos do que no cinema. Não que o filme seja ruim, o filme é maravilhoso, mas aqui tem uma complexidade literária e uma disponibilidade. São 5 capítulos apenas, são 6 capítulos apenas descrevendo todo o comportamento dos primatas. Então isso eu acho mais interessante do que no filme. Claro que no filme não teria espaço
o filme já é longo, né? E é isso daí. E o Clarke, ele tem uma coisa legal que eu pesquisei, que as pessoas riam muito dele porque ele tinha ideias futuristas, né? Coisas do futuro e as pessoas acreditavam que aquilo não ia existir. Então, levavam como absurdo, né? Uhum. Hoje em dia, algumas pessoas descrevem algumas coisas como a troca de consciência de corpos para se manter vivo, né? Então, algumas coisas, as pessoas ainda dão risadas disso, assim, dessa possibilidade. Tipo, o livro Carbono Alterado, por exemplo, fala disso, né? A série do Netflix, Carbono Alterado, fala exatamente de você se manter vivo e tudo isso. Mas o grande lance é que quando eles fazem isso, a discussão é atual, é o ser humano não querendo envelhecer, não querendo morrer, nesse caso. E aí é isso que eu acho interessante na ficção científica, porque a ficção científica é isso, ela fala do presente. O futuro e a ciência que eles estão falando, ou é o medo que eles têm, para falar do momento atual, ou uma esperança, uma grande utopia que eles desejam, ou uma totalmente distopia, né? Se for uma coisa interessante, que é a questão da imortalidade. Hoje a gente vê que tem muitas máquinas, né? Robôs sendo criados, e muitas pessoas dizem que o futuro serão os robôs, né? E tem filmes que falam sobre isso, né? Já sobre a inteligência artificial e o modo como esses possíveis robôs podem dominar um dia o planeta, né? Você acredita que um dia isso pode acontecer? Eu acho que, bom, não sei, é difícil pensar nisso. Eu tento esperar que não, né? Mas o grande lance que eu gosto, quando colocam isso na literatura ou em série de TV, que é o caso do Westworld, por exemplo, é que você vê um ser humano e vê um androide, você não consegue diferenciar, porque até biologicamente eles são parecidos com seres humanos. A única diferença é que um foi construído e é programado e o outro é um ser humano, né? E aí o Blade Runner também trabalha muito isso. O Philip K. Dick, ele discute uma coisa interessante, que é o seguinte: o que faz você humano? E ele responde, para ele é empatia. Então tem um conto dele onde existe um cara que ele é super ignorante com a esposa, parece que não ama mais ela, atrai e tudo mais. Ele vai para um planeta e quando volta ele tá tudo super bem, assim, trata ela melhor, tudo muito mais humano com ela e com todas as pessoas em volta. Só que na verdade, isso você já sabe desde o começo, na verdade, quando ele volta, ele morreu naquele planeta e algum tipo de clone, alguma coisa incorporou as memórias desse outro cara, só que ele voltou bom. Então ele respeita a mulher, respeita os amigos. E aí ela se pergunta o que transforma ele humano. Ele responde, a empatia. Esse homem é empático com seres humanos, então não faz diferença se ele é um clone de um extraterrestre. Ele tem empatia. Então, biologicamente, faria diferença se a gente não conseguisse diferenciar um ser humano de um robô, que é o caso do Westworld ou Blade Runner, por exemplo, né? Se eles têm sentimentos e têm suas próprias vidas, esses conceitos, né? Que teve aquele caso daquela robô, Sofia, Sim, que pediu até cidadania iraniana. que ela falou que E queria aí, ver. dá medo porque você pensa, se ela estiver sendo sincera e não for ninguém programando, ela aprendeu muita coisa já, né? O Facebook mesmo, né, fez isso, né? Ele falou que tinha algumas coisas com a inteligência artificial dele estavam começando a responder sozinho. Foi o Twitter? Twitter. O Twitter, eu não lembro o nome do experimento, mas eles criaram o experimento e onde as tags, né? Com as tags, a inteligência artificial criava frases e palavras e começava a twittar. Acontece que, inclusive, parece que foi quando liberaram aqui para o Brasil, em menos de uma semana, assim, ela já virou xenofóbica, racista, por causa das tags que surgiam e referente a... Você marcava ela e marcava a tag, e aí acontecia isso. Então, aí cortaram aqui no Brasil, porque o pessoal começou a zoar mesmo, começou a aloprar, e aí o experimento ficou muito chato e eles tiraram aqui do Brasil, né? Mas isso da inteligência artificial, isso que é uma inteligência que aprende num computador, né? Mas eu não sei como que seria... Se já tem, a gente não sabe, né? Tem muitas coisas dentro da própria ciência mesmo que são assustadoras, né? A gente vê casos principalmente na Alemanha nazista, que os caras faziam experimentos absurdos, assim. E hoje em dia a gente também, eu não posso dizer com tanta firmeza, mas eu acho que já deve ter clone humano, já deve ter vários tipos de testes em outros lugares escondidos. Você falou do Arthur C. Clarke, do que as pessoas riam dele, muita coisa do que ele falou deu certo, né? E o Asimov também, né? Não tem relatos de rirem dele, mas
como o Asimov ele ia para um caminho mais, tipo assim, ele escrevia, mas a partir de uma ciência que ele, sendo cientista, o Arthur C. Clarke também, sendo cientistas, ele ia de um ponto de vista, ó, daqui pode girar isso. Aham. Só que como o Arthur C. Clarke ele ia numa parte muito literária, muito fantasiosa, as pessoas davam risada. Tem um livro dele que chama O Encontro com Rama, que ele descreve a vinda de outro planeta para cá, para a Terra. Então as pessoas estão discutindo, conhecendo aquele sistema todo ali novo, e é tudo muito novo para eles, né? E, então, biologicamente, tudo aquilo faz sentido, e cientificamente, tudo aquilo faz sentido. As pessoas podem até rir, mas faz sentido. Entendeu? Que nem hoje o que é o universo paralelo, né? As pessoas, dependendo como se escreve, as pessoas dão risada do que é o universo paralelo. Mas, o que é? Você pode usar isso no sentido de tentar entender você, né? Por que as pessoas acreditam nisso, por exemplo? Porque elas acham que em outro universo paralelo elas podem estar melhor. Se existe ou não, a ciência ainda não está nem perto de descobrir a verdade, mas... E por isso que eu acho que a literatura tende a trazer esses questionamentos, e algumas vezes é risível sim, e outras vezes não. 90% do que o Arthur C. Clarke escreveu e parecia bobo, hoje em dia você fala, opa, tem algo aí. Que é real. Que... Philip K. Dick também, tem o livro dele, um Reflexo na Escuridão, que ele descreve ali um sistema de câmeras que a gente não tem mais... Todo mundo sabe o que você faz. Que se você, quando você lê, você fala, caramba, é o Facebook. Né? Tipo, então ele já descrevia algo, ele só não tinha o palpável, né? Então esses caras inventam um videogame, assim, já tinha o sistema de manete para você controlar alguma coisa, e onde eu nem tinha ideia do que era videogame ainda, não tinha nem o Atari. Sim. Então esses caras já traziam esses pensamentos. Aí muita gente ri mesmo, infelizmente. Mas acho que 80% do que eles descreveram é, no mínimo, interpretável hoje em dia com alguma coisa que existe. E ele era também, como se diz? Ele é cientista. Cientista também, ele é cientista. Ele, o Asimov, o Philip K. Dick era filósofo. Mas que não deixa de ser uma ciência, né? E eles eram cientistas mesmos e usavam a ficção científica para poder expor as suas ideias. E acredito que é por isso que é tão profundo, né? E algumas coisas faltam isso no cinema, porque eles querem ir por entretenimento, né? Estava falando da ficção científica hard, se você vê o filme Interestelar, tem muita informação ali que é verdade, que eles contrataram um cientista para poder desenvolver o roteiro e tudo mais com eles, né? Então, muita gente gosta e outras pessoas... Eu tive que assistir 2 vezes para entender o filme com a complexidade dele, né? Mas está longe ainda de chegar, o cinema chegar no que a literatura... Além do Clarke, tem outros filmes ou livros que você gostaria de citar, assim, ou indicar para o público que está vendo sobre ficção científica hard, além do 2001, se teria alguma coisa? O Interestelar, eu acho que é um que as pessoas podem procurar. A parte que eu mais gosto da ficção científica é aquela onde traz um questionamento social, certo? Né? Então, um filme que eu indicaria chama Filhos da Esperança. Isso é interessante, tem a ver com biologia, porque nesse filme, Filho da Esperança, as pessoas as mulheres ficaram inférteis. Todas as mulheres ficaram inférteis. E apenas uma mulher ficou grávida. Eles têm que proteger essa mulher, levar para um outro lugar, para ela não virar um centro de experiências com ela. Como que ela engravidou no mundo onde ninguém engravida. Então, tá acontecendo guerra, e você sabe que o cara que escreveu o livro, o filme é baseado num conto, né? Então, o cara que escreveu o conto, ele também escreveu ele na Guerra Fria. Então, a Guerra Fria foi um palco muito importante para muitos escritores científicos, ficção científica. Então, esse é um filme que eu indico. Interestelar, 2001, e Filhos da Esperança, são muito bons, né? Solaris é um filme ótimo, que é a versão do Tarkovsky. Tem uma versão americana que eu não lembro o nome do diretor, mas é com George Clooney, que também é bom. Foge bastante do padrão hollywoodiano de filme de ficção científica, mas quando você assiste a versão de 80, 72, do primeiro filme, aí você não consegue ter a mesma empatia pelo filme, porque é muito complexa a primeira, né? Mas as 2 versões de Solaris são boas também. Isso é legal para a gente entender um pouco, e perceber também que a ficção científica não é só nave, né? Quando a gente fala de ficção científica, a gente já pensa em nave, tipo Star Wars, Raio Laser. Tem um livro, China Miéville, que chama A Cidade e a Cidade. Ele é novo, cara, tem seus 45 anos,
E aí ele traz essa coisa diferente. Então, a cidade são duas cidades que coexistem no mesmo plano físico. Então, você é da cidade 1 e eu da cidade 2, que eu não lembro o nome da cidade agora. Então, eu sou, desde que eu cresci, desde que eu nasci até a minha idade atual, eu aprendi a desver você. Uhum. Eu passo pela rua e não vou te ver, porque eu aprendi a desver, né? Até que um crime acontece na outra cidade, e aí um investigador de uma cidade tem que ir para outra, e aí tem todo um lance lá de desenvolvimento. E é isso que eu estou falando, é uma ficção científica que não desenvolve nada de extraterrestres, é na Terra, e é tudo mais. Essa é que eu mais gosto. De todas, assim, eu gosto muito da ficção científica, Uhum. de nave espacial e raio laser, mas as que eu mais gosto é isso que eu falei, que tem esse contexto social. E principalmente quando o personagem principal é um homem comum, assim, é um trabalhador, não é um cientista, não é um super aviador, né? Isso é o que mais me interessa, porque eu acho que me gera mais aproximação mesmo. É a realidade, né? É. Então é isso aí, primata. Depois de tudo isso que o Felipe falou, que a gente conversou aqui hoje, eu gostaria que vocês deixassem aí no comentário o que vocês acham sobre a ficção científica, se vocês também puderem contar um pouco da experiência que vocês tiveram com a ficção científica, como o Felipe, porque o Felipe ele fala eu acho que ele fala de uma maneira muito apaixonada assim da ficção científica, e ele é um conhecedor para mim importantíssimo assim, que eu sempre quando eu vou perguntar alguma coisa de ficção científica, eu vou perguntar para o Felipe porque eu sei que ele é uma boa referência nisso, assim, para mim, assim, ele é um cara que eu gosto muito. Então é isso aí, primata. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like legal, como diz o... Como é que você Isso aí, diz? deixa aquele like bacana, compartilha esse vídeo nas redes sociais, que ajuda bastante É o canal. importantíssimo. E é isso, muito obrigado, até a próxima então. E não se esqueçam de se inscrever no canal Feliperama, que é um canal muito legal e importante, como eu disse, na questão da ficção Isso científica aí, pessoal. e de outras áreas do conhecimento nerd. Muito obrigado, primatas, e até já!